Abra sua Bíblia no Evangelho de João, último capítulo de número 21. Quero ler os versículos 18 em diante. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Digo-lhe a verdade. Quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com a qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te trairá? Quando Pedro o viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Respondeu Jesus: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Foi por isso que se espalhou entre os irmãos o rumor de que aquele discípulo não iria morrer. Mas Jesus não disse que ele não iria morrer, apenas disse: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as registrou. Sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Amém? Qual é o ambiente que essa conversa, esse diálogo acontece? Jesus havia ressuscitado e os discípulos, a partir da ordem que Jesus deu para que eles fossem a Galileia, foram a Galileia, mas não viram acontecer nada. Então resolveram voltar para a velha profissão. Eles foram para a praia do Mar da Galileia para pescar. Meio da noite, depois de ter uma pesca mal sucedida, Jesus aparece, faz um milagre, acontece a pesca bem sucedida, a pesca maravilhosa, a segunda registrada nos evangelhos. Aí Jesus chama Pedro, faz aquelas 3 perguntas, ou melhor, a mesma pergunta 3 vezes: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Depois disso, é que Jesus começa, no versículo 18 aqui, como nós lemos, a conversar com Pedro e predizer a morte que Pedro sofreria, é uma morte de martírio, e aí faz a seguinte ordem: siga-me. Mateus capítulo 28, nós temos aquilo que chamamos de a grande comissão. Jesus diz para todos os seus discípulos que deveriam percorrer o mundo, pregando o evangelho a toda criatura, todo aquele que for batizado. Vamos ler o texto. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. A palavra original aqui é etne, de onde nós temos etnia. Então não é fazer discípulos de todos os países, é fazer discípulos de todas as tribos mesmo, de todas as etnias, porque às vezes você vai a uma região, e uma região que está dentro de um país tem várias etnias. Então Jesus está preocupado aqui não com um país, não anuncie a um país, mas procure cada povo, cada grupo, cada família e cada tribo e anuncie o evangelho. Fazer discípulos de todas as etnias, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. Eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. 3 coisas fantásticas aqui, né? Primeiro, Jesus convoca evangelistas, depois Jesus convoca mestres, e depois Jesus faz a promessa que vai estar conosco quase todos os dias da nossa vida. Amém? Amém não. Quase todos os dias não. Todos os dias. Eu estarei sempre com você. É uma promessa. É uma promessa que você e eu precisamos considerar. Será que você tem considerado que Jesus está todos os dias com você? Você tem atravessado dificuldades, tem tido alegrias, tem tido êxitos, tem visto portas fechadas, tem todas as situações que uma vida do ser humano normal numa cidade grande enfrenta, mas você tem visto
a presença de Jesus todos os dias da sua vida na sua vida? Muito bem. Pedro, então, tinha já uma ordem para ir por todo o mundo pregar o Evangelho. Agora Jesus faz uma chamada específica para Pedro: siga-me. Agora há pouco Jesus disse a ele: Pedro, você vai cuidar das minhas ovelhas. Você vai cuidar das minhas ovelhas, Pedro? Sim, eu te amo. Você vai cuidar das minhas ovelhas? Você ama a mim? Você vai fazer aquilo que eu preciso que você faça? Ah, claro. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Parceirão, estamos juntos. Cuida das minhas ovelhas. Vem cá, Pedro. Segue a mim, Pedro. Aí acho que deu um surto de eficiência em Pedro. Ele já quis começar a apacentar naquela hora. Mas e esse? Às vezes Jesus fala com a gente não entende, né? Às vezes nós colocamos o carro na frente dos bois. Às vezes nós ouvimos o que Jesus disse, sabemos repetir o que Jesus disse, mas não entendemos o que Jesus disse. No mesmo evangelho, lá no capítulo 5, nós não vamos ler. Jesus foi ao tanque de Betesda. Havia ali um paralítico que há 38 anos sofria da sua enfermidade. Ele não estava há 38 anos no tanque, aguardando o milagre. O tanque era o lugar do milagre. De vez em quando, diz a tradição, vinha um anjo e movimentava as águas, e quando as águas eram movimentadas, o primeiro que entrasse no tanque era curado de qualquer doença que tivesse. Jesus ficou sabendo que aquele paralítico estava no tanque havia 38 anos, foi ao encontro dele. A pergunta que Jesus fez, eu já preguei sobre essa passagem aqui, é uma pergunta aparentemente sem sentido. Jesus perguntou para ele: você quer ser curado? E qual foi a resposta que aquele homem deu? Olha, esse negócio aqui, é todo mundo desunido. Ele começou a entregar todo mundo. Aqui ninguém cuida de ninguém. O negócio aqui é tudo aparência. Toda vez que eu vou pular no tanque, vem alguém e joga outro na minha frente, eu estou sempre sendo passado para trás. O pessoal prega amor, prega comunhão, prega união, mas não tem nada disso aqui não, estou sempre sendo passado para trás. Qual era a resposta que ele tinha que dar? Sim ou não? Jesus perguntou: você quer ser curado? Ele não entendeu a pergunta. E Jesus parece que vendo que não ia ter acordo com o homem, falou: vou queimar aqui uma etapa, porque se eu repetir a pergunta, é possível que eu ouça mais problemas dessa turma, né? Então, meu amigo, levanta, pega a sua cama e, se fosse nos dias de hoje, né? Vaza. Vai embora. Não olha para trás. Vai embora, curado. Mas e o movimento? Esquece o movimento das águas. Não precisa de anjo para fazer milagre. Não precisa de profeta para fazer milagre. Não preciso de nuvem para fazer milagre, nem de fogo, nem de água, nem de nada. Jesus faz o milagre quando Ele está presente. Amém? Amém. Então pega a sua cama e anda. Imediatamente ele ficou curado. E aqui com Pedro: Pedro, siga-me. Quanto a você, siga-me. E Pedro se distrai. Pedro olha para onde não é para olhar. Pedro perde o foco, mas muito rápido, porque ele acabou de ouvir o mandamento de Jesus: siga-me. Quando você ouvir o mandamento de Jesus, siga-me, ou a convocação de Jesus, concentre-se naquilo que ele disse para você. Porque ele pode dizer para você: siga-me, mas ele também pode dizer para você: pare aí. Ou ele pode dizer: vire à direita, ou vire à esquerda, ou olhe para cima, ou olhe para baixo, se ajoelhe, faça uma oração. Eu não sei o que Jesus vai dizer para você. É você quem tem que entender o que ele vai dizer. Como eu também tenho que entender o que ele vai dizer para mim. E aqui nós vemos 3 fases da vida de Pedro. A primeira, pela primeira vez ele ouviu Jesus o chamando, ele estava na praia pescando, já era famoso Jesus, já era conhecido na região. Jesus passou, viu a Pedro, viu a André. Abra em Mateus capítulo 4, tem essa passagem lá, Mateus capítulo 4, conta isso. Capítulo 4, versículo 18.
Diz assim, pode colocar na tela, acho que tem esse versículo aí. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão chamado, olha Pedro aí, ele não era discípulo de Jesus, ele era um pescador. A fama de Jesus já corria a região, e Jesus aparece e vai agora falar com Pedro. Simão chamado Pedro e seu irmão André, eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. A versão revista e corrigida diz, e imediatamente eles deixaram tudo e o seguiram. Quer dizer a mesma coisa, mas eu gosto da versão NVI. No mesmo instante eles deixaram as suas redes e o seguiram. Quando foi que eles atenderam ao chamado de Jesus? No mesmo instante. Eles estavam vendo Jesus. Era para passar agora 3 anos e meio, vendo Jesus, andando com Jesus, ouvindo Jesus com o ouvido físico, esse nosso. Mas agora da segunda vez, depois da pesca maravilhosa, depois do você me ama, apacenta as minhas ovelhas, vai mudar, vai entrar uma etapa nova na vida dele. Agora ele tem que atender ao chamado de Jesus, precisa discernir a voz de Jesus, mas com uma dificuldade. Ele não vai mais ver Jesus, ele não vai ouvir Jesus com os ouvidos humanos, carnais. Na segunda fase da nossa vida, nós não ouvimos Jesus. Eu ouço muita gente dizer, Jesus falou comigo, eu ouvi, eu tenho minhas dúvidas. Não duvido que Deus possa fazer isso, mas não é um modelo de Jesus no nosso tempo. No nosso tempo, Jesus colocou o seu Espírito em nós, e o Espírito de Deus comunica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus, e também as outras coisas. O pastor Walter já teve o privilégio, não sei, de receber algumas mensagens que Deus me deu, até já contou aqui a respeito da previsão do falecimento da mãe dele. Eu não ouvi Jesus dizendo, fale para o teu pastor que eu vou recolher a mãe dele. Mas há um entendimento no espírito do profeta. É como se o Espírito de Deus te desse uma ideia, mas você agora percebe que aquela ideia está lá, mas não é a sua ideia, você não estava pensando naquilo, mas ela está lá, e você sabe que ela não veio de você, e se ela não veio de você, e se ela está dentro de você, e quem habita você é o Espírito, então quem te deu aquela ideia foi o Espírito, e aquela ideia é aquilo que o Senhor vai fazer. Essa é a revelação. Agora, Pedro vai ter que seguir a esse entendimento, não vai mais ver Jesus. Como é que fica agora? Ele tem que seguir um homem que ele não vai ver, ele tem que ouvir uma voz que não vem pelas ondas do ar. Então ele poderia perguntar, segui-lo para onde? E a pergunta não é essa. Não adianta perguntar, Senhor, para onde eu vou te seguir? Será que o Senhor quer que eu te siga no campo missionário? Será que o Senhor quer que eu te siga na evangelização, no evangelismo? Será que o Senhor quer que eu te siga pastoreando uma igreja? Será que o Senhor quer que eu te siga no louvor? Será que o Senhor quer que eu te siga nas artes? Ou na medicina? Ou no consultório? Ou no escritório? Na advocacia? Ou no comércio? A pergunta certa não é aonde eu vou seguir o Senhor. A pergunta certa é, a quem eu vou seguir? João 6, versículos 67 e 68, diz assim, Jesus havia acabado de explicar sobre a Santa Ceia, ele disse, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Os judeus estranharam essa mensagem. Comer da carne de alguém? Beber
do sangue de alguém? Difícil escutar isso, hein? Muitos discípulos começaram a ir embora. E Jesus perguntou para os 12: vocês também não vão embora? Versículo 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Não é para onde iremos, é para quem? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. É a Jesus quem você deve seguir quando você ouvir o chamado. Não é para onde, mas é para quem. É agora que começa um relacionamento. Agora começa uma relação pessoal. Mas se você estiver no mercado, nas artes, no louvor, no pastoreio, ou no evangelismo, ou no comércio, ou desempregado, onde quer que você esteja, o relacionamento vai ser mantido, porque você não está seguindo alguém, ou está indo atrás de algum lugar, ou de alguma geografia, ou de algum ambiente, mas você está com alguém. É onde você estiver, é ali que o Senhor vai trabalhar. É onde você estiver, é ali que Ele vai se realizar. É onde você estiver, é ali que você vai se relacionar com Jesus. Aleluia! Com Jesus começa um relacionamento. Por isso muita gente fala que a religião que nós seguimos, que o cristianismo ou a fé cristã é muito diferente do que todas essas religiões que estão aí. Porque nós estamos diante de uma pessoa viva. Você vai no túmulo de Allan Kardec, manda fazer uma exumação e você vai encontrar ossos lá. Vai no túmulo de Maomé, em Meca, está lá. Não, Medina, se não me engano, está lá. Os ossos do profeta do Islã, seguido por 1 bilhão e 800 milhões de pessoas. Os ossos do cabra estão lá. Você vai na tumba de Zoroastro, os ossos do Zoroastro estão lá. Você vai na tumba de Luiz de Franciscone. Você vai na tumba de Ellen White. Você vai na tumba de Joseph Smith. Você vai na tumba de Daniel Berg, vai na tumba de Gunnar Wingren, fundadores das Assembleias de Deus do Brasil. Vai na tumba de Billy Graham está lá. John Stott está lá. Poderíamos falar muitos nomes aqui. Vá a Jerusalém. Vá a Jerusalém. Vá a Jerusalém. Vá a Jerusalém. Você sabe onde ele estaria. Ele deveria estar lá. Mas quando você vai lá, há uma placa dizendo: ele não está aqui. Ele não está aqui. Ele não está aqui. E o anjo disse isso a Maria: ele não está aqui, porque você procura entre os mortos aquele que vive. É uma diferença aparentemente pequena, mas faz toda a diferença. O nosso Redentor vive. Aleluia! A pergunta então não é para onde, mas para quem. E se você quiser acrescentar uma outra pergunta, você pode acrescentar: para quando? Para quando eles deixaram as suas redes imediatamente? Ouvindo Jesus chamar, deixaram tudo imediatamente e o seguiram. É na hora em que você ouvir o chamado. Pedro não estava entendendo. Pedro sofreu aqui um acesso de ansiedade. É lógico, a vida toda ele teve ansiedade. A vida toda ele teve problema em controlar, em ter domínio próprio. Eu pregaria aqui hoje um sermão biográfico sobre Pedro, mas o pastor já comeu metade do meu sermão na semana passada, pregou sobre Pedro. Eu falei, vai ser chover no molhado. Mas durante toda a sua vida, Pedro foi muito impulsivo. Pedro não controlou-se, falou mais do que era para falar, e falou mais do que
deveria falar, e falou coisas e muitas vezes acertou, mas na maioria delas ele errou. Aqui, ele se mostra bastante ansioso. E quanto a esse? O que vai acontecer com esse? Esse era João, né? João, discípulo amado, o autor do Evangelho. Pedro agora quer cuidar dos outros, porque Jesus acabou de dar a ele uma comissão, acabou de dar a ele um talento, algo assim. Olha, Pedro, você vai ser pastor de ovelhas, você vai cuidar das minhas ovelhas. Eu vou embora, mas as ovelhas que eu cuidava aqui, agora você vai cuidar delas. Ele já quis cuidar de imediato, mas parece que não é assim. Parece que Pedro não estava pronto ainda, ele ainda tinha muita ansiedade. E eu penso que pessoas muito ansiosas ainda precisam experimentar um pouco mais o relacionamento com Jesus, porque a ansiedade, no meu modo de refletir sobre esse tema, não combina muito com fé. Parece que a ansiedade expulsa a fé, desloca a fé da vida da pessoa. Então, ou você fica com a fé e remove a ansiedade e tem o autodomínio, o controle que Paulo falou, né? Ter domínio próprio, que é um fruto do Espírito, ou a ansiedade vai dominar você e você não vai ter controle do seu corpo, não vai ter controle da sua alma, ou seja, das suas emoções, do seu espírito, ou seja, do seu raciocínio, e aí a fé vai embora. Eu penso até que uma das finalidades do jejum é dar a cada um de nós a experiência de dominar o nosso corpo. Eu não vejo o jejum como uma varinha mágica de condão, como muita gente prega. Eu duvido que Jesus passou 40 dias no deserto, agoniado. Cadê a folhinha? 39 dias. Meu Deus, ainda faltam 39, eu estou lascado. Faltam 30, faltam 20 dias. Não ficou assim, meu irmão. Ninguém fez jejum e ficou desse jeito. Porque o jejum é a oportunidade de você colocar o seu espírito para exercitar o domínio próprio. Quando você jejua, Deus está dando a oportunidade de você exercer o controle sobre as suas emoções, sobre os seus impulsos, sobre os seus ímpetos. E aí quando você não estiver jejuando, que aquele motoboy passar na frente do seu carro, que você automaticamente o xingaria, aí você vai jejuar um xingamento. Quando você ligaria para aquele seu cliente que não paga, você vai jejuar um bate-boca, um vizinho, o invejoso, aquele que quer puxar o seu tapete, ou passar à frente das coisas de Deus. Se Pedro jejuasse, Pedro não teria se preocupado com João, ele teria focado a chamada de Deus na sua vida. Você, siga-me. Ah, mas eu estou preocupado com ele, porque ele não tem tanto talento quanto eu, se eu não cuidar dele, ele não vai fazer direito. Não é assim. Hoje de manhã nós ouvimos aqui, um planta, o outro rega, mas só Deus está em todo o processo, só Deus dá o crescimento. Você que lida com a obra de Deus, entenda isso, um planta, o outro rega. Se você plantou, não vai regar, você não foi chamado para regar. Se você foi chamado para regar, não queira voltar e plantar. E se você plantou ou regou, não queira dar o crescimento, porque você não é Deus. Você tem lá na sua casa um culto, você está aderindo ao Bereana no lar. Deixe Deus trabalhar livremente, o Espírito de Deus vai fluir livremente. Deixe que o Espírito de Deus fale. Ah, mas se tal pessoa tinha que estar aqui para ouvir essa palavra que foi pregada. Você está dizendo que Deus não sabe de todas as coisas? Que você sabe mais do que Deus? Ore para que a pessoa entenda a palavra que foi pregada quando for pregada.
Mas quando Deus enviar a palavra, ela não voltará para trás vazia. É assim que toda a Bíblia diz. Não podemos fazer recorte nas Escrituras e puxar os versículos para o nosso lado, somente aqueles que nos apetecem, que nos agradam. Deixe Deus trabalhar livremente e faça o seu jejum para exercitar o seu domínio próprio, para controlar as suas emoções, para controlar os seus medos, para controlar as suas raivas, para controlar as suas ansiedades. E aí tem que ouvir o que ouviu, né? Se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, olha um tema de mensagem para pentecostal, até que eu volte. O que te importa? Poderia ter dormido sem essa. Jesus repete, segunda vez, siga-me. Siga-me, Pedro. Agora você vai seguir alguém que não vai ver. Você não vai me ver mais. Você seguiu para aprender o que eu faço e como faço. Agora você vai me seguir pelo Espírito, até o martírio. Jesus estava profetizando que Pedro morreria martirizado. Aqui Pedro é um homem feito. E ele morreu aproximadamente no ano 63 ou 64. Martirizado. Debaixo do poder de Nero, muito provavelmente. E no final da sua vida, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7 diz assim. Versículo 6. Pedro já está no final da sua vida. Certamente havia atendido o siga-me de Jesus. E agora Pedro vai escrever o seguinte: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Você acha que Pedro seguiu Jesus? Você acha que Pedro agora conseguiu atender ao chamado de Jesus? Aquele homem ansioso, que havia recebido a vocação para cuidar das ovelhas de Jesus, quando era um homem maduro, agora se passaram 30 anos. Se você, depois na sua casa, quiser ler o começo do capítulo, Pedro está aconselhando quem? Os pastores. Esse começo de capítulo, Pedro está aconselhando os pastores, os presbíteros. Ele fala, eu me incluo. Olha, cuide bem do rebanho. Ele está passando para os pastores aquilo que ele recebeu de Jesus. Pedro, agora, no fim da sua vida, tem condições de aconselhar os pastores como ele foi aconselhado. Mas mais do que isso, eu quero que você veja que Pedro conseguiu superar as suas ansiedades, os seus medos, os seus impulsos. Ele fala, se humilhem debaixo da mão de Deus. O segredo é esse. A chave é essa. Não é a arrogância, é a humilhação. Não é a prepotência, é o quebrantamento. E lance sobre Jesus a sua ansiedade. Porque você está com medo de que Ele não vai cuidar de você? Você está com medo de que amanhã não vai ter? Você está com medo de que amanhã vai faltar? Você está com medo de que amanhã você não vai saber? Você está com medo de que amanhã você não vai ouvir? Você está com medo de que amanhã você não vai poder falar? Lance sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Lance, meu irmão que está aqui nesta noite, lance sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Sérgio, lance sobre Ele a sua ansiedade, Sérgio, Ele está cuidando de você. Sérgio, Sônia, lance sobre Ele a sua ansiedade, porque Jesus está cuidando de você. Mas para que isso aconteça, passe um tempo com Jesus, siga Jesus, focalize no chamado dele, se torne um discípulo de Jesus. Sem se tornar discípulo de Jesus, você não vai experimentar a experiência de Pedro, você não vai saber como é que ele vai cuidar de você. Você tem que se tornar um discípulo, você tem que segui-lo, você tem que descobrir onde os passos dele estão, mas os passos dele
Porque você não vai para um lugar, você vai para uma pessoa. Não é o lugar, é a pessoa. E você vai seguir esta pessoa. E você vai estar com esta pessoa. E você vai se assegurar e se acercar de que onde você estiver, essa pessoa estará com você. Aleluia. Quanto a você, siga-me. E você vai poder no final da sua jornada dizer: olhe, lança sobre ele toda a sua ansiedade. Não é parte da sua ansiedade. Não é a ansiedade pelas coisas financeiras, não é a ansiedade pelas coisas amorosas, não é a ansiedade pelo que vai acontecer com o filho novo, não é a ansiedade que se você sair daqui agora isso aqui não vai funcionar. Não. Especialmente se estivermos tratando de igreja, nós não somos um corpo. Hoje eu vi um programa especial sobre Stephen Hawking, aquele físico que morreu. E aí o Marcelo Gleiser, brasileiro físico também, dando a entrevista, ele disse: nós costumávamos dizer, lá vai um cérebro andando, não tem mais nada, era só o cérebro andando. Eu fiquei pensando, olha aí, é isso que a igreja não pode ser, só o cérebro andando. A igreja não é, apesar de ser genial, a igreja não sofre de esclerose lateral amiotrófica, né? Ela não está parada, toda a igreja se mobiliza, corpo, pernas, abdômen, peito, as articulações, a boca da igreja fala, o nariz sente o cheiro, os ouvidos ouvem, os olhos veem, mas a cabeça é Cristo. O corpo somos nós, os membros somos nós, os organismos somos nós, mas a cabeça é Cristo e toda a cabeça está funcionando. Amém? Não fique ansioso, não fique ansiosa, mas lance sobre Jesus toda a ansiedade que você tenha. Talvez você ouviu a sua vocação e você agora entendeu que está na hora de servir ao Senhor. Ou você ouviu um chamado, alguém está pregando Jesus para você e você descobriu que a salvação é só em Jesus. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Não é para um lugar nem para outro que você deve ir, é para Jesus. Não é o lugar, é a pessoa. Não é o ritual, é a pessoa. Não é a liturgia, é a pessoa. Não é a aparência, é a pessoa. Se relacione com essa pessoa, procure esse homem chamado Jesus e lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que Deus abençoe em nome de Jesus.